Um dia de alegria. Estou feliz por estar aqui na casa de Deus, e Deus com certeza está muito mais feliz porque você escolheu estar aqui cultuando o seu nome. E com esse pensamento vamos cantar o hino de número 297, Um Dia de Esperança. Você que nos acompanha pelas redes sociais, seja muito bem-vindo. Vamos juntos cantar Um Dia de Esperança. Deus nos deu um dia, podem permanecer sentados, Deus precisa no que Ele fez, separado, abençoado, santificado, dias de louvor, dia lindo, escolhido, como verdadeiro memorial, pra lembrarmos constantemente que o grande Deus é o Criador. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do amor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia, tempo abençoado, santo dia do Senhor. Livres de cuidados desta vida, nos voltamos para o Salvador, estudamos a palavra, aprendemos mais do seu amor neste dia tão precioso. Dedicamos tempo para servir aos que tanto necessitam de atenção e um pouco de amor. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno
e Pai, é em nome de Jesus nessa manhã que nós nos apresentamos a Ti. Entendendo a nossa necessidade de um Salvador uma vez mais, Senhor. Nós vamos aqui dizer que nós Te aceitamos como nosso Salvador pessoal e que nós queremos nessa manhã nos alimentar do Senhor. Abençoa a Tua igreja que hoje está aqui reunida. Eu peço que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo pregue, que eu, Eva, possa ser apenas o instrumento em Tuas mãos. Prepara os corações, como já oramos até aqui, para que todos nós venhamos ouvir a Tua voz nessa manhã. E que a igreja saia daqui devidamente alimentada pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vai e vede, história de fé e fidelidade. O desafio do caminho missionário. Meu nome é Jesus Jaime Tchalca e Nostroza. Sou membro da Igreja Crescendo em Cristo, do Distrito Missionário de Huancayo Central. Estou trabalhando ali como diretor desta preciosa congregação. No ano de 2019, éramos membros da Igreja Central e, com o pequeno grupo do qual liderávamos, tínhamos sempre este desejo de plantar uma nova igreja e em uma área onde não havia presença adventista. E assim, no meio daquele ano, nós tivemos a oportunidade de sermos liderados pelo pastor Leocáudio, um bom missionário, e também o pastor Edwin, que é departamental do Ministério Pessoal. E eles, em uma reunião, nos desafiaram. Nos desafiaram de por que não iniciar este projeto, mas já pensando no futuro, para que pudesse existir uma nova igreja, uma nova congregação. A minha família, graças a Deus, somos muito missionários e com o espírito contagiante dos demais membros, começamos a implementar este projeto. E os pastores sempre são colocados ali para nos desafiar como membros. Me recordo que no ano de 2020, no início do mês de janeiro, o pastor Edwin foi chamado para liderar a classe bíblica pós-batismal e o seu assistente como líder associado. E foi assim que começamos a trabalhar com um grupo de pessoas novas que se encontravam na fé através do batismo. Nós colocamos o nome dessa classe de Crescendo em Cristo. E como você sabe, em 2020 o assunto principal foi a pandemia. E aí nós dissemos, o que vamos fazer agora? As igrejas todas fechadas, mas nós temos que continuar com a classe, não podemos parar. E assim nossos encontros começaram a acontecer de maneira virtual, com mais ou menos 20 membros que tinham se tornado parte da família adventista. E assim o espírito missionário começou a crescer neles, e o poder de Jesus começou a atuar fortemente através destes novos membros. Começamos então o curso de discipulado Eu Creio, e assim demos muita força para o trabalho missionário e evangelístico. E graças a Deus vimos a sua mão poderosa guiando e acompanhando esta comunidade da Igreja Adventista crescendo em Cristo. E Deus fez coisas maravilhosas, coisas grandes. Os membros começaram a receber estudantes da Bíblia, e muitos deles aceitaram o chamado do Senhor através do batismo. Homens e mulheres foram chamados ao Senhor em plena pandemia. Sempre as histórias bíblicas, para nós do grupo pós-batismal Crescendo em Cristo, serviram de inspiração. Jesus caminhou com seu povo no meio do deserto, e nós temos essa segurança. Quando ele disse que nenhuma praga chegará à tua tenda, nós temos essa confiança. Existe essa confiança real neste grupo de pessoas. O Espírito que os guiava, eles estavam dispostos a arriscar a sua própria vida com a finalidade de seguir levando o Evangelho às pessoas que necessitavam do pão da vida. E Deus foi mais poderoso do que qualquer pandemia. Nós vimos isso na vida deste grupo. Nós atualmente somos uma congregação formados aproximadamente por 10 famílias, nas quais nos reunimos em uma zona a 10 minutos de Huancayo, chamada Guário, e ali estamos com todas as famílias fazendo projetos de bem-estar social, servindo a comunidade de Guário para que eles possam ser impactados com estes projetos. Este movimento começou com somente uma família que se propôs no coração em servir ao Senhor, com seus dons e talentos e também com as limitações que tinham, como qualquer ser humano. Mas quando se coloca estas limitações nas mãos poderosas de Deus, Ele faz coisas incríveis, coisas grandes. E é isso que nós vimos, minha família e eu, unidos às demais famílias. Portanto, se animem e desafiem também o Senhor. Se unam a Deus e vocês verão coisas no seu caminho, como a prosperidade e a mudança que Deus pode fazer na vida das pessoas. Eu sei que é possível através do trabalho missionário que é colocado nas mãos de Deus. Agora chegou a hora de adorar os filhos.
através dos dízimos e ofertas. Bênção sem medida, bênção de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Oremos. Glorioso Deus, poderoso Pai, Deus Criador de todas as coisas e doador de todas as coisas. Senhor, estão aqui o seu povo, estão aqui as suas ofertas, Senhor. Que essa oferta, Senhor, venha alcançar os seus desígnios, como o Senhor quer, Senhor, não como nós queremos. Abençoa todos os doadores, aqueles também que não puderam doar, Senhor, que o Senhor faça presente na vida deles, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deixai vir amigos pequeninos, ide a Jesus, ide a Jesus. Deixai vir amigos pequeninos, dos pequenos é o reino dos céus. Ide a Jesus, ide a Jesus. Todas as crianças venham todas da mãe. Ide a Jesus, ide a Jesus. Dos pequenos é o reino dos céus. Feliz sábado, crianças. Vocês estão muito bonitos, né? Bem-vindos à casa de Deus. Temos as crianças que ainda estão subindo lá embaixo e venham se juntar a nós. Você sabia que seu nome tem um significado? Hoje à tarde, a sua tarefa vai ser pedir para os seus pais procurarem na internet o que significa o seu nome. Cada nome tem um significado. O que significa o seu nome? Muito bem. Melissa significa doçura. Ravi significa sol. Luiz significa guerreira. E nós temos uma história sobre uma menininha. Sabe qual é o nome dela? O nome dela é Hadassah. Hadassah quer dizer proteger. Né? Hadassah era uma menina judia criada pelo tio Mordecai. E Mordecai cuidava muito bem dela. E ela cresceu e virou uma menina bem bonita. Né? Ela também tinha um outro nome. Sabe qual era o outro nome dela?
significa estrela, luz, né? Então, significa luz. Aí sabe que um dia na cidade dela teve um decreto pelo rei Artaxerxes. E sabe o que ele queria? Ele queria uma nova esposa. Só que Artaxerxes era rei, então o que ele queria? Uma rainha. Esther era muito bonita, e o tio dela falou assim, vai lá. E ela foi aceita para ser uma das mulheres para participar de um concurso de beleza para que o rei escolhesse quem ele queria que fosse rainha. Só que não foi assim do dia para a noite. Ela se preparou durante vários meses, produtos de beleza. Então ela já era bonita, ela ficou mais bonita ainda. Só que todo mundo ao redor dela percebeu que ela não era só bonita por fora. Ela também era muito bonita por dentro. É uma menina temente a Deus, amava Jesus e era bem bondosa com as pessoas e todo mundo logo percebeu. E aí chegou o grande dia do concurso. As meninas se enfileiraram e foram lá se apresentar ao rei. E aqui está ela indo se apresentar ao rei. E sabe o que aconteceu? O rei gostou muito dela e escolheu a Esther para ser a rainha dela. A rainha dele, né? Então a Esther foi para o trono, né? Futuramente, olha como ela ficou bonita. Ficou muito bonita, ficou uma princesa. Na realidade, uma rainha, mais que uma princesa, uma rainha. Futuramente, o povo judeu dela teve os problemas e ela foi a Hadassah, ela protegeu o seu povo. E qual a história de hoje? É que vocês possam ser luz para o mundo, refletir o amor de Jesus a todos, e isso não só por fora, mas sua beleza por dentro. Nosso verso de hoje está em Salmos 18, 28, que diz: porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Então, daqui a escuridão, que vocês possam trazer luz. Amém? Vamos orar? Juntas as mãozinhas. Querido amado Pai que estás nos céus, obrigado por esse dia de sábado, obrigado pela nossa igreja, muito obrigado pela nossa família. Venha estar conosco, que a gente possa ser luz para onde a gente estiver, na rua, no supermercado, na escola, em casa, que a gente possa refletir o seu amor e a sua luz. Amém. Neste momento, vamos juntos nos colocar em pé para entoarmos o hino inicial Fortalece Tua Igreja.
Santíssimo Senhor Deus, Criador, Redentor, Deus que levantou esse movimento profético, o Adventismo do sétimo dia, estamos agora prostrados dos joelhos em tua santa casa de oração, mais uma vez para pedir a presença do Espírito Santo, para usar poderosamente a irmã Eva, para que essa igreja esteja, afinal, preparada, santificada e vivificada por ocasião do teu breve retorno. Abra os nossos corações ao entendimento de toda a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós temos o privilégio de receber conosco a irmã Eva. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter aceitado o convite. Estamos muito felizes com você aqui nessa manhã. Que Deus abençoe poderosamente, irmã. Feliz sábado. Feliz sábado. Maranata. O Senhor logo vem. E nós Iremos com Ele. glória seja dada a Deus. Amém. Que momento tão importante, né? Que nós podemos abrir a palavra de Deus. E meu sincero desejo de oração é que ninguém que veio nessa igreja hoje tenha vindo para ver a irmã Eva falar, mas que você tenha vindo com o coração aberto para ouvir a voz de Deus. E eu costumo dizer que Deus ele sempre fala, não é? Nós é que precisamos estar atentos para a voz de Deus e reconhecer quando é Deus que fala. Queridos, em nome de Jesus, eu queria convidar você hoje a abrir a tua Bíblia lá em Romanos. Eu quero dizer que hoje nós vamos estudar muito a Bíblia. Queria pedir aos irmãos também um pouquinho de paciência, tá? Porque nosso sermão é capaz que hoje dure um pouquinho mais, né? Mas eu tenho certeza que todos que vieram aqui com o desejo de ter um encontro com Deus precisam sair daqui verdadeiramente alimentados. Esse não é um poder meu, mas é do Espírito Santo para nos falar nessa manhã, não é? Então, nós iremos estudar um pouco a Bíblia hoje. Meu sincero desejo de oração é que Deus cumpra o propósito para o qual Ele me trouxe aqui nessa igreja hoje, tá bom? E o propósito de Deus é que você saia daqui hoje bem incomodado, sabe? Eu gostaria de cumprir o propósito para o qual Deus me trouxe. Não saia satisfeito daqui hoje, não. Saia daqui entendendo quais são as mudanças que o Espírito Santo de Deus ainda precisa fazer na nossa vida. Primeiro eu quero falar para os irmãos da minha alegria de estar aqui, né? Essa aqui é uma das igrejas primeiras que eu visitei quando eu cheguei em São Paulo. E eu fui membro dessa igreja durante um bom tempo. Não sou das circunstâncias de hoje, porque Deus fez muitas mudanças em minha vida e me fez também, junto com isso, um chamado, não é? Para pregar o Evangelho. Mas eu agradeço muito a Deus pelo ensinamento, pela forma que eu fui acolhida nessa igreja. Eu não gostaria de sair daqui deixando meu muito obrigado a essa igreja que tanto contribuiu, né, para o meu crescimento espiritual e para eu ser também a pessoa que Deus me tornou hoje. Amém. Louvado seja Deus pela iniciativa, pelo amor e cuidado que essa igreja teve aqui comigo. A igreja de Vila Jataí. Sempre levarei vocês comigo no coração. Agradeço também a Deus pela amizade da Tereza, que já estamos aí há tanto tempo que nos conhecemos, e todas as pessoas. Hoje eu vi aqui a alegria da Débora ao me ver e disse assim: é bom filho a casa torna, e torna mesmo, não é verdade? Eu tenho hoje uma vida muito corrida, nunca pensei que minha vida tomasse o rumo que tomou, né? Eu comecei pregando uma quarta-feira ou outra, e agora eu sou uma pessoa que não sou mais dona do meu tempo. Cada sábado, domingo e quarta-feira eu sou membro de uma igreja e de um pastor. Mas, louvado seja Deus, também isso não acontece porque eu sou um bom pregador. É porque ainda existem pessoas que têm o desejo de ouvir a verdade bíblica, não é? E que Deus nos fale nessa manhã ao nosso coração, que o Espírito Santo de Deus nos dê graça para compreender a vontade de Deus para a nossa vida. Romanos capítulo 13, a partir do versículo 11, e uma vez mais nós iremos orar. Bondoso Deus e Pai, é em nome de Jesus uma vez mais que a Tua palavra será dita. Da mesma forma, nós queremos que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, meu Pai, para que nós possamos ouvir a Tua voz nessa manhã. Nos reveste do poder de reverência para estar na presença de um Deus que é santo. Essas são as vezes que nós pedimos. Eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo pregue e que eu, Eva, possa ser apenas um instrumento em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é possível que em alguma parte do sermão de hoje, algumas pessoas, elas discordem com algumas coisas que serão ditas. Mas quando a gente não tem a ordem na casa de Deus, se tiver alguma coisa que você tiver dúvida do que será aqui pregado, me procura lá fora para a gente poder manter, tá? A ordem do culto. E tudo que será falado aqui será falado com base na Bíblia, no Espírito de profecia e também respaldado pelo manual dessa igreja. Tudo certo?
Porque a gente tem visto pessoas se levantando não contra o pregador, mas contra a palavra de Deus. Porque eu não me ouço a falar no mundo daquilo que eu penso e o que eu acho. Tudo que eu colocar para você, a linguagem pode ser de Eva, tá? Mas eu quero dizer para você que tudo isso tem base na Bíblia e no Espírito de profecia, que a Bíblia é minha regra de fé e prática. Mas eu, como uma adventista do sétimo dia, creio na doutrina dessa igreja, e uma delas é que Deus comissionou Ellen White com o ministério, não é verdade? Para nos dar o sonífero certo nesse momento. E eu não tenho os livros dela como regra de fé, mas eu não creio que ela foi apenas uma escritora, tá? Eu creio que ela é a profetisa de Deus, que nos tem uma mensagem especial para esse tempo presente que nós estamos vivendo. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque outro dia eu recebi em casa uma pessoa muito bem intencionada, mas totalmente fora dos princípios que essa palavra prega. Ela me falou que ela não crê em tudo que a senhora White disse. Eu quero dizer para você que uma adventista do sétimo dia que não crê no espírito de profecia, infelizmente ele ainda não pode ser chamado de adventista do sétimo dia. Porque tem duas características que nos definem, tá? A guarda dos mandamentos de Deus, né? Lá em Apocalipse tem a nossa identidade e missão, e também a nossa identidade. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus e mantêm o espírito de profecia, tá bom? Então aqueles que não se agradam disso precisam pesquisar um pouco mais fundo para ter base e alicerce para a sua fé, não é verdade? E que Deus nos conduza. Olha bem o que Paulo está nos dizendo aqui em Romanos capítulo 13, a partir do versículo 11. E digo isso a vós hoje, que conheceis o tempo, que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. E vai alta noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e vistamos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedice, não em impudices e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestidos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. É interessante que Paulo diz que está falando para um povo que conhece o tempo. Mas embora seja um povo que conhece o tempo, porque tem a Bíblia nas mãos, o que acontece? Eles têm uma deficiência. Porque estar dormindo na vida espiritual é algo muito grave. E como a Bíblia é sua própria intérprete, abre a tua Bíblia em Efésios capítulo 5, para você poder entender o que significa estar dormindo na vida espiritual. Vamos lá? Efésios capítulo 5. E o versículo é o 14, que diz o seguinte: pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Amados, eu queria que você entendesse uma coisa muito séria nessa manhã de sábado. Olha bem, durante todo o tempo da história bíblica, Deus sempre teve uma mensagem presente, sim ou não? Sim. Se você fizer um apanhado na história bíblica, você vai ver que no tempo de Adão havia uma história, uma mensagem presente. Era um cordeiro morto em cima de um altar. Sim ou não? Sim. Sim. Toda vez que se matasse um cordeiro, devia ser lembrado que um dia viria Jesus, que seria o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas sabe, ali também já havia duas classes de adoradores, como lá na igreja hoje. Não é? E desde que houve mundo e o pecado entrou, também há duas classes: os que vivem guiados pelo assim diz o Senhor, e aqueles que vivem guiados pelo que pensam. E eu quero dizer que é isso que tem causado confusão na igreja. Porque aqui também tem duas classes: os que querem viver guiados por assim diz o Senhor, e aquele que acha que o que ele fala e o que ele pensa está acima do que o Senhor diz. Mas quer que eu te diga? Lá na mensagem presente, dois adoradores, sim ou não? Sim. Existia uma orientação de que tipo de adoração tinha que ser prestada? Sim. Existia. Olha bem, o sacrifício precisava ser feito de um cordeiro morto em cima de um altar. Mas alguém achou que a intenção parecia ser boa, que ele poderia oferecer um cesto de belos frutos. Eu queria perguntar para a igreja hoje: o que é mais bonito? Um cordeiro morto em cima de um altar ou um cesto de belos frutos? Mas o que foi que Deus pediu? O cordeiro morto. Você entende então o que constitui a verdadeira adoração? É submissão. Porque a gente fala muito de adoração, sim ou não? Mas a gente não compreende o significado dessa palavra. Adoração é submissão à vontade de Deus. É eu dar a Deus exatamente o que Ele pede. Porque quem é o adorado? Então, se Ele é o adorado, tem que ser do jeito que Ele pediu, sim ou não? Sim. Sim.
entender isso, nós teremos poucos problemas. Porque muitas vezes quando eu vou na igreja, eu vejo as pessoas dizendo assim, irmã Eva teve na minha igreja, pregou e a igreja ficou dividida. Se ficou é porque aqui existem duas classes, os amantes de Deus e os amantes do pecado. Para aqueles que são amantes de Deus, vão ficar muito satisfeitos com o que vão ouvir aqui hoje. Para aqueles que estão amando o pecado, vão sair daqui muito insatisfeitos. Mas eu quero dizer que eu vim aqui para ser um calo no meu sapato, e calo incomoda, sim ou não? Sim. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Muitos têm sido os pregadores que têm subido em nossos púlpitos para não dar o sonido certo. Muitos têm dito que Deus não se importa com o que você come, que Deus não se importa com o que você veste. Irmãos, a Bíblia não diz isso em lugar nenhum. Isso são especulações humanas. Porque quando Deus salva alguém, Ele salva de forma inteira. Ele salva para usar para a honra, para a glória e para o louvor do nome dele. Então não existe esse negócio que Deus me aceita do jeito que eu sou. Ele me recebe do jeito que eu sou para me tornar o que Ele quer que eu seja. E sabe qual é o plano de Deus para mim e para você? Santidade. Isso não tem a ver com ser santarrão. Sabe o que é santidade? É eu vim um caminho que eu estava fazendo tudo errado. Um dia eu me encontro com Jesus. E sabe o que acontece quando eu me encontro com Ele? Todo dia Ele me comunica um pouco do que é dele. E Ele é o que? Ele é santo? Sim ou não? Sim. O que é que eu vou me tornar andando com Ele? É santo. Você entende a seriedade disso aqui? Só que é interessante que hoje a gente encontra muitos evangelhos sendo pregados em nosso meio. E não é mais evangelho distorcido, agora é diluído. É um evangelho ao gosto do cliente. Não é? É um evangelho de um Deus que não muda a roupa, que não muda a linguagem, que não muda nada. Eu quero dizer para vocês que na cruz do Calvário morreu um Salvador, que fez uma obra completa. Sabe o que está escrito no livro Desejado de Todas as Nações? Que quando Jesus veio, olha o que ele fez. Como filho do homem, ele morreu para mostrar que é possível eu viver uma vida de obediência como ser humano. E como filho de Deus, ele me deu o poder para viver uma vida onde o pecado não tem domínio sobre ela. Amém. É grande ou não? É grande a obra. Mas olha bem, essa obra técnica. Aí você avança nos tempos e encontra lá Moisés conduzindo uma assembleia de ex-escravos. Um povo que, por transgressão do sábado, sexo fora do casamento, porque esse foi um dos principais pecados que levou o povo de Israel, não é verdade? Para dentro do Egito. Olha bem o que acontece. Eles saíram de lá. Passaram 400 anos dentro do Egito. Isso era profético, 430 anos. Mas 87 anos sem guardar o sábado. Se tornou um povo endurecido, um povo que aprendeu a comer como o povo do Egito, a vestir como o povo do Egito, cantar como o povo do Egito, sim ou não? Sim. E aí Deus agora tira eles com mão forte do Egito. E por que Deus não levou logo para Canaã? Existem algumas coisas na Bíblia que são significativas e a gente tinha que parar para pensar. Deus levou o povo para o deserto, porque para morar em Canaã precisava de estilo de vida, sim ou não? Sim. E é engraçado que quando Paulo chama o povo para despertar do sono, ele coloca o estilo de vida de uma adventista, sim ou não? Olha a forma agora que vive alguém que não está dormindo, não é verdade? Que está sendo despertado do sono. E ele diz assim, vocês não têm que viver em orgias, em bebedices, em dissoluções, Irmãos, existem contêineres em nosso meio. A gente briga hoje pelas coisas mais simples que existem. Por exemplo, alguém vai poder chegar diante do tribunal de Deus e dizer que um adventista não sabe o que come? Não. E a gente briga. Porque eu concordo, porque eu não concordo, não, que foi o que Deus disse. Porque o que tem que estar em pauta não é se você concorda ou discorda, é o que Deus disse. Entende a seriedade desse chamado? E aí eles começaram a cantar e comiam tudo como o povo do Egito. Aí Deus leva para o deserto. Porque, irmãos, o deserto é um lugar que você aprende a depender de Deus. E sabe o que me impressiona? É que quando Deus levou o povo para o deserto, a primeira coisa que ele deu foi o quê? O cardápio. Por quê? Porque Deus e o diabo sabem que nós somos aquilo que nós comemos. Então eu quero te perguntar uma coisa. Diz lá em Gênesis que quando Deus criou o homem, ele estava casando o homem de ser fecundo e multiplicar-vos. Ele foi lá e disse, toda erva que dá semente, isso não será para mantimento. E eu queria perguntar para a igreja, Deus mudou de ideia? E Maria, cadê algumas coisas que nós comemos hoje que não está aí nesse cardápio?
Irmão, se você olhar no capítulo 3, versículo de Gênesis, diz que depois do pecado, Deus vai lá e insere na alimentação das pessoas o quê? As folhas, as ervas verdes. Por quê? Agora vivem os micróbios, as doenças, não é verdade? E o poder maravilhoso das plantas. Nós temos até um livro assim, não é? Então eu quero dizer para você que toda vez que você come um pé de alface, um pé de rúcula, um pé de agrião, você está jogando a doença para fora. Mas existe uma coisa também. Deus sabe que aquilo que nós comemos muda a nossa capacidade de absorver e de pensar. Você sabia que se nessa igreja todo mundo comesse certo, a gente não teria dificuldade de entender o que Deus fala? Agora, se você, não vá se escandalizar com o que eu vou dizer, tá? Fosse o diabo e você estivesse envolvido numa guerra e você soubesse que a única forma que você tem de danificar alguém é com a comida onde você mexeria. Ele não é bom, não é verdade? Então ele diz assim, ó, eu vou colocar bastante sabor e cheiro na comida. Porque crente que quer ir morar no céu não é guiado pelo paladar. É guiado pelo princípio. Então, quando você se torna um crente em Cristo, você não come o que gosta. Você come aquilo que te produz saúde física, mental e espiritual e que glorifica o teu Pai que está no céu. Isso é um princípio bíblico. 1 Coríntios 10, 31, um dos versos bíblicos da minha Bíblia, já diz assim, portanto, quer comais ou bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. É grande ou não? É grande. E aqui Paulo diz assim, desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos, mas o que Paulo diz também é que tudo que foi escrito para ensino nosso, e para a nossa instrução, para a nossa repreensão, e para que o povo de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então Deus teve um propósito de chamar essa geração mais fraca, não é verdade? Porque nós somos uma geração mais fraca que Adão, sim ou não? Diz que, eu não sei quantos de vocês tiveram aquela lição de escola sabatina, que diz que se hoje nós encostássemos em Adão pela vitalidade que ele tinha saído das mãos do Criador, nós daríamos choque, não é verdade? Mas por que Deus escolheu soldados mais fracos para o último momento da história da Terra? Queridos, porque Deus não tem que vencer mais nada, Ele já venceu. O que nós precisamos hoje é nos submeter a Deus para que Ele seja vitorioso em nossa vida. Que coisa tão grande, não é? O plano que Deus tem para a nossa vida. Mas além de Paulo, alguém mais viu que a igreja estaria dormindo num tempo que deveria estar desperto. Eu queria convidar você para abrir a tua Bíblia em Mateus capítulo 24. E nós iremos aqui tirar algumas lições espirituais, não é verdade? Do texto de hoje. Eu quero até pedir para a Sara, né, Sara, depois me mandar o sermão de hoje. Que coisa maravilhosa que a gente chega, o povo já grava a gente pregando, né? Porque outro dia um irmão falou assim, Eva, manda esse sermão que eu estava pregando na igreja de Poços de Caldas, num sábado como esse, e eu não tinha esse sermão para mandar porque o sermão não foi gravado. Agora a Sara vai me mandar e eu vou mandar aí para o povo, não é? E muita gente vai ser alcançada para a glória de Deus. Olha bem o que diz Mateus 24, a partir do versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando aproximaram-se dele os discípulos a lhe mostrar a construção do templo. E ele, porém, lhe disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra. Irmãos, eu quero parafrasear. Olha bem o que eu vou dizer para vocês. Você como imagina que Jesus seria recebido em nossos cultos hoje? Os discípulos estavam extasiados com a beleza da construção de Jerusalém. Isso é uma das 7 maravilhas do mundo, né? Aquele mármore branco, transparente, que dava para as pessoas, não é? Se enxergarem. E diz que eles, todas as expectativas e glória de Israel repousavam sobre o templo, sim ou não? E agora estavam os discípulos dizendo assim, Senhor, olha a beleza desse templo, não é verdade? Que coisa tão linda o templo de Jerusalém. E Jesus olha para eles assim, aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Mas eu imagino que as pessoas olhariam para Jesus como elas olham para mim no culto hoje. Quer dizer, que sermão pessimista esse, não é? Será que não? Mas eu queria parafrasear isso. Já pensou se Jesus chegasse aqui hoje e dissesse assim, qual é a igreja que tem a melhor educação no mundo? Não sejam tímidos, não. É essa mesmo. Porque essa é uma igreja, é uma escola que prepara as pessoas para o presente e para o futuro. Pelo menos tem que ser assim, sim ou não? Sim.
Qual é a única igreja que tem mensagem de santuário celestial? Porque muitos dos cristãos acham que toda a obra de salvação foi concluída na cruz, mas nós sabemos que hoje Jesus está no santuário, fazendo a última parte do plano da salvação, que é a intercessão do destino de toda alma está sendo decidido para a vida e para a morte eterna. Quem é o único povo que tem essa mensagem? E se eu perguntasse para você qual é hoje uma das organizações porque hoje eu quero dizer para vocês que igrejas, né, Tereza, não me deixe mentir, é considerada hoje empresas, não é? Então deixa eu dizer para vocês, no mundo só tem 3 em organização. A ESO, eu acho que a gente já não tem mais ela no Brasil, né? A Coca-Cola e a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E numa pesquisa feita, descobriram que a Coca-Cola diz que imita os adventistas em sua forma de organização. Vocês acham que isso é coisa de pouca monta? Então nós somos uma das igrejas mais organizadas do mundo. Você sabia que existe uma pessoa que veio para a nossa igreja por ver o sistema de dízimo e oferta, a seriedade que essa igreja trata, e disse assim, eu vou fazer parte desse povo. Um povo que Deus encheu, enriqueceu de luz para ser condutos de luz. Aliás, eu quero dizer, toda vez que Deus dá mais para um povo, ele é devedor ao resto. Tudo que você tem na tua mão, meu irmão, você deve a alguém. Você sabe disso? Qual foi a única igreja que Deus deu volumes inteiros de como se criar filhos? A gente teria necessidade de um filho olhar para a gente e dizer assim, mas eu não gosto de comer maçã. Aí os pais de hoje, sem um pingo de juízo, né? Falam assim, então já que não gosta de maçã, dá um copo de Nescau com leite para ele. Aí quando a criança chega na igreja que não consegue ficar quieta, aí diz assim, esse menino está possuído. Ele está possuído de um excesso de açúcar no cérebro, que no cérebro de uma pessoa faz o efeito de bebida alcoólica, e bêbado não sabe o que faz, já sabe. Nós temos que saber, irmãos, dessas coisas. Aliás, eu quero dizer que a obra de Jesus foi médico missionário. Ele pregava o evangelho, mas ele curava. E essa igreja tem uma mensagem de 100% cura para diabetes. De 100% cura para câncer. E eu não entendo como que ela baixou as portas na hora que ela tinha que estar com as portas abertas, que era para o povo estar correndo atrás da gente e assim, por que esse povo não adoece? Porque nós negligenciamos a mensagem de saúde que essa igreja prega. E ainda se incomoda com quem prega. Irmão, são várias vezes que eu estou pregando e as pessoas batendo no olho. Essa irmã é extrema. Vamos continuar comendo nosso churrasco. Mas não tem um texto bíblico para apresentar. Mas eu tenho hospitais inteiros de pessoas morrendo com câncer. Quando a ciência e a vida chegam à mesma conclusão. E todo bom comedor de carne será um canceroso no futuro. E sabe o que é que os adventistas mimados querem hoje? Calar a nossa boca. Porque você quer saber o que é um crente que deixa no bolso ou na comida, o resto todo mundo aceita. E outra, não pense que o diabo está falando aqui hoje não. Quem está falando é Deus, porque ele não se manifesta em verdade. Então se você está aí com o teu pecadinho acariciado, que precisa ser jogado fora, em nome de Jesus, joga a luz. Eu imagino Jesus dando essa mensagem para nós na igreja hoje. As pessoas iam dizer assim, nossa, ele é extremo. Sabe o que iriam fazer com Jesus? Matar, irmãos. Porque toda pessoa que odeia a verdade quer matar quem prega. Porque diz que quando você olha para o teu irmão e deseja mal a ele, você já está matando, não é assim não? Sim. E olha, eu vou dizer para vocês, o que eu tenho de desafeto por aí não está escrito. Mas, irmãos, eu tenho uma escolha a fazer. Ou eu agrado a Deus ou você. E como ministro de Deus, eu não posso agradar você. Porque eu fui comissionada por Deus para dizer uma verdade. E ela tem 2 vias de trabalho. Ela vai firmar os que querem. Mas sabe qual é a minha dor no coração? É que ela vai mandar embora os que não querem. Você imagina o tamanho de uma responsabilidade dessa? Eu fiquei a semana inteira orando por essa igreja, irmãos. Para que Deus me desse habilidade com as palavras. Para que eu não ferisse o coração de ninguém. Mas que também não fosse negligente no princípio. Você sabe o que é isso? Mas nos Montes das Oliveiras fala-se Jesus assentado, quando se aproximaram os discípulos, em particular. Uma coisa eu quero te dizer. Você já viu que em cada porta de nossa igreja hoje tem assim escrita: a igreja adventista é a igreja do Novo Tempo. Irmãos, eu queria que vocês fizessem uma correção em relação a isso. Essa igreja não pertence ao Novo Tempo, é ao Novo Tempo que pertence a ela.
tá? Porque, infelizmente, em muitos aspectos, nossas redes de televisão têm falhado. Em dar o sonido certo da vestimenta, do estilo de música que deve ser cantado. Entende? E se ela falhar, nós precisamos continuar seguindo dentro do princípio, porque o cabeça dessa igreja é Cristo. E não tem como essa igreja falar. Aliás, eu quero te dizer uma coisa nessa manhã. Tudo aqui pode falhar, essa igreja não vai falhar. Deixa eu te dizer por quê, porque a cabeça dela é Cristo. Amém. E quer que eu te diga, quando tudo falhar, ela ainda vai estar de pé, porque as portas do inferno vão prevalecer contra essa igreja. E não se preocupe em calar a minha boca. Amém. Porque eu quero te dizer que quando a minha boca se calar, Deus levanta outra. Sabe por quê? Porque com Deus é assim, Ele manda o homem, se o homem não for, Ele manda a mulher. Se a mulher não for, Ele manda a criança, se a criança não for, Ele manda a jumenta. Porque se Deus falou que essa igreja não será pregada, e se Ele falou, Ele vai. Amém. Em nome de Jesus, eu quero que você creia nisso hoje. Entende? Nós não éramos para estar brigando, nós éramos para cada quarto, cada sábado que alguém subisse aqui e dar um som de inferno para as pessoas. Esses são assuntos que tem que se manter diante do povo, para que eles tenham pressa de se preparar. Sabia que quando você vem na igreja e está incomodado com alguma coisa que a pessoa diz, é o Espírito Santo trabalhando com você? Nem sempre você vai sair da igreja confortável, mas se o Espírito Santo estiver trabalhando com você e você tem esperança, no teu caso tem esperança. Você entende esse chamado? E olha bem, Jesus vai dizer assim, muitas oliveiras achavam os discípulos em particular. Agora eu queria perguntar para você, em particular é uma coisa que eu falo para qualquer pessoa, Isabel, ou eu falo para alguém que é íntimo meu? Então, sabe o que esse texto me faz entender? É que Mateus 24 foi um sermão pregado para discípulos. Quem concorda? Agora eu queria dizer, se foi pregado para discípulos, por que no versículo 4 Jesus falou, vede que ninguém vos engane? Cadê engano? Discípulo corre o risco de ser enganado? Sim ou não? Sim. Porque se há um profeta verdadeiro, há um profeta Falso. falso. Irmãos, profetas que hoje diz que Deus não se importa com o que você veste, que Deus não se importa com a tua maquiagem, que Deus não se importa com a tua comida, esse não é um profeta bíblico. Porque o profeta verdadeiro sempre conduz as pessoas para a Bíblia. E aquilo que a Bíblia fala tem que estar acima daquilo que você pensa. Porque quem falou aqui é soberano, nele não há margem para ele, e nele não há mudança nem sombra de variação. Então, o que eu te diga, não vai chegar uma hora que Jesus vai dizer assim, eu entendi que você não gosta da saia abaixo do joelho, então eu vou dar a você permissão para subir um pouquinho. Deus não vai fazer isso. Porque existe um princípio de modéstia que rege o corpo de membros dessa igreja. Você está entendendo a seriedade? Não vai ter um momento que você, de tão moderno que está, vai poder subir nesse culto vestido numa calça leg para vir prestar o culto a Deus. Porque uma mulher de calça leg está nua, vestida, porque todas as suas formas estão de fora. Eu estava pregando em Poços de Caldas e arrumei uma confusão danada. Já estou eu aqui arrumando confusão de novo, não é verdade? E aí eu estava pregando quando eu falei que calça leg não representa bem a mensagem que nós pregamos, a não ser que ela seja usada da forma certa. Existe uma forma certa. O diabo não é uma pessoa da santidade, da degradação de um minuto para outro. Vocês lembram quando a moda da calça leg começou, como era que as mulheres usavam? Era uma calça leg, confortável, com um vestidinho em cima do joelho, ou eu estou mentindo? E ficava todo mundo bonito, confortável, modesto, porque não existe nada demais em você usar uma moda que seja modesta, sim ou não? Mas cada tempo que foi passando, o palmo da saia foi subindo, porque o que uma geração tolera, a outra aceita. Agora a gente está vendo as pessoas querem subir no culto da igreja para prestar culto de calça leg. E aí quando a gente vai falar, aí uma senhora é estranha, eu digo, não, você que está querendo baixar o padrão. O padrão dessa igreja é de santidade. Outro dia um irmão querendo me desenhar. E o quê? A senhora tem uma fita métrica para medir o tamanho da saia das irmãs? Eu disse, não, porque o caráter que define. Uma mulher que anda com Deus sabe o que veste. Pronto e acabou. Irmãos, eu não permito que ninguém venha vituperar aquilo que está escrito na palavra de Deus. E eu quero dizer uma coisa, você pode vestir isso aí. Agora, não pense que Deus aceita e que Ele coloca a sua bênção sobre isso. Porque o que Deus condena, Ele não tem como aceitar. Eu quero que você entenda a seriedade disso aqui. Mas tem muitos aí dizendo que Deus não se importa.
E a gente vai rebaixando a norma, e a senhora White diz que nós temos que viver em paz uns com os outros, mas não podemos manter a paz a custo do princípio. Modéstia é um princípio nosso, então se você vê o teu irmão errado, não tem coragem de correr atrás dele, corrigir, auxiliar, orientar, você é culpado pelo pecado dele. Aí você não fala para ele que ele está errado em subir no culto com uma saia curta, mas aí você passa a tarde de sábado condenando ele porque ele subiu, mas ele subiu porque você como líder permitiu. Então o pecado é duplo. Você está entendendo a seriedade? Porque essa igreja aqui não existe para treinar. Então por que nós estamos treinando as pessoas erradas? Nós iremos prestar conta a Deus da verdade que nós temos. E como nós conhecemos e nos instruímos, nós somos culpados ou não? Sim. Somos. Aliás, eu quero dizer, está vendo essa miséria que está no mundo? A culpa é nossa, porque nós nos calamos. Porque quando você prega o evangelho de Deus, ele muda a vida das pessoas. Aliás, eu quero te dizer, eu não conheço ninguém que Jesus entrou na vida e não teve ela mudada. Posso dizer isso a partir de minha própria vida. E aí Jesus vai dizer assim: porquanto se levantaram nação contra nação e reino contra ele. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Aí o versículo 9: vocês serão atribulados e vos matarão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Irmãos, eu queria te perguntar se o versículo 9 de Mateus 24 te incomoda. Eu queria perguntar se nessa igreja tem alguém treinado para sofrer. Tem alguém treinado aqui para ser preso? Para ser atribulado? Para passar dificuldade? Para ser acusado injustamente? Tem alguém aqui? Porque Jesus não falou que talvez isso vai acontecer. Ele falou que nós vamos. Agora eu queria te dizer um negócio nessa manhã. O diabo só vai perseguir quem ele não conseguir confundir. E tem muita gente confusa dentro da igreja hoje. Mas será que é porque o conhecimento não existe ou porque nós negligenciamos? Sabe o que Oséias disse? O meu povo perece por falta? Não. Mas o que é que o resto do texto diz? Não porque o conhecimento não existe, mas porque rejeita. Não. Então, ó, para cada ministério dessa igreja existe pelo menos um livro. Vou te mostrar. Ministério pessoal, evangelismo. Nós temos necessidade de pegar métodos humanos para pregar o evangelho? Por um ministério da música, nós tínhamos necessidade de estar cantando música rock dentro da igreja hoje, porque nós cantamos música rock. Aliás, eu quero te dizer com seriedade e com clareza: 90% dos CD jovens hoje é rock pesado. Para você não ter dúvida. Só que eu te digo, não ofereça a Deus esse tipo de adoração, porque ele não aceita, porque Deus e o diabo não trabalham juntos. Sinto muito. Aí tem gente que diz assim: mas não tem nada, colocar um pouquinho de batida na música para agradar os jovens. A música dessa igreja não é para agradar os jovens, não. A música dessa igreja aqui é para adorar a Deus. E ele quer ser adorado com música sacra. Sabe como é, né? É um ritmo celestial, uma música em harmonia angelical. É isso que nós cantamos. Irmãos, tem vezes que o negócio é tão bravo que a gente sai com a cabeça ruim. Você sabia que isso é uma questão de saúde? Estudiosos, olha bem, em música, que não tem nada a ver com a igreja adventista, chegou à conclusão de que a música não é neutra. Ela muda a nossa capacidade de pensar, ela muda o nosso sentimento. Você acha que o diabo é beijo? Por que ele colocou música lá quando a estátua estava para ser adorada? Só tinha de adventista ali aqueles 3? Eu duvido. Mas sabe por que eles estavam de pé? Porque eles eram guiados pelo princípio. Se você olha Gênesis, mostra como o pecado entrou no mundo, sim ou não? Apocalipse, como o pecado vai sair. O ritmo que a gente encontra no céu é a harpa. Vai ter alguma bateria tocando lá? Então a gente nem devia brigar sobre isso. O manual da igreja diz assim: música como jazz, rock, não é? Não deve fazer parte do nosso culto de adoração. Então eu quero dizer uma coisa: quando eu trago esse estilo de música para dentro da igreja, eu já estou sendo rebelde à autoridade dessa igreja. Porque o manual da igreja é uma autoridade, isso é um voto mundial da igreja. Então se eu trago, eu posso trazer porque é o meu gosto. Mas isso não significa que Deus aceita. E não significa que no céu você vai encontrar isso. E aí Jesus vai lá e diz assim: mas sabe por que é que hoje nós não somos perseguidos? Porque não é o caso de uma igreja que o mundo entrou nela. É o caso de uma igreja que não reage ao mundo. Porque se o mundo usa joia, a gente quer usar também. Se usa batom, a gente quer usar também. O mundo pinta a unha, a gente até agora encontrou o mundo, né? Para pôr na nossa unha. Ai, não sei onde vai se parar esse negócio. Um dia eu estava numa igreja e minha mãe foi me procurar e disse assim: mãe, eu vim aqui nessa igreja hoje
só para te agradecer. Eu estava lutando com minha filha lá com a questão do esmalte e falando para ela que não era para ela pintar a unha, que isso não é princípio de e ela teimando. Aí um dia Deus te usou, mas tem gente que acha que não é Deus que está me usando, tá? E você pregou em cima de um culto, eu nem sabia o que estava acontecendo naquela igreja. E quando chegou em casa, ela foi falar com a filha. E ela disse: filha, eu não vou pedir para você tirar o esmalte, mas se Deus tocar na tua vida, o Espírito Santo, e você entender o que foi pregado, você mesmo vai tomar a atitude de me entregar esse esmalte. E se a filha pegou os esmaltes e entregou para a mãe. Queridos, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque aquele que amou o mundo, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu acho que Deus não errou quando Ele escolheu a cor da nossa unha. Você acha que Deus errou? Irmãos, esse espírito de vaidade precisa ser tirado de nós. Você entende? Não é que Deus vai te rejeitar por causa que o que Deus está te dizendo é que o teu estilo de vida precisa ser simples, porque isso dá bom testemunho da verdade que você prega. Você entende? Agora tudo que você faz é para a glória de Deus, não é mais para a tua glória. Então não é o teu gosto pessoal que tem que imperar, é a vontade do Deus que você serve. E Ele quer que você seja simples em seus hábitos, porque é um bom testemunho da verdade. Entende? Não quero ser chata com você. Não vim aqui para apontar o teu pecado. Eu vim aqui para te dizer que Deus, Ele ama você do jeito que você é. Sabia que no céu ninguém é igual a você. Ninguém tem as suas digitais. Ninguém tem a cor do teu cabelo. Olha que coisa linda, não é? Você é peculiar para Deus. Que coisa tão grande. E aí diz assim: mas por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se enganarão. Mas antes o versículo 11 diz assim: e se levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E diz que em nosso meio muitos são de trair uns aos outros. Irmãos, você sabia que na igreja hoje já tem pessoas sendo treinadas para ser traidoras, né? Sabe quando vem alguém aqui que prega, você chega lá no teu vídeo, eu estou te falando isso porque eu sou palestrante, tá? Diz assim: irmã fulana veio, mexeu lá com os pecadinhos da igreja e eu não quero mais que ela volte para pregar. Aliás, tem pessoas que nos convidam para pregar na porta da igreja nem se despedem, porque ela já sabe o que vai passar, porque a verdade de Deus é pregada. Mas essa igreja é coluna e baluarte da verdade. Ela não é um ministério religioso como outros, qualquer, que pega você de qualquer jeito e solta no tanque batismal. Essa igreja faz discípulos. Ela treina pessoas para pisar nas pegadas do Mestre. E eu sei que todas as pessoas que entraram aqui receberam o convite do Espírito Santo e saíram daqui cheios do poder dele para pôr em prática aquilo que está sendo pregado. É só por isso que eu prego, porque eu sei que esse Deus tem poder para transformar vidas. E até o fim desse sermão você vai entender por que eu estou te dizendo isso. E aqui Jesus vai dizer assim: e aqui ele disse assim: vai se multiplicar o pecado, e por isso o amor vai se esfriar de quase todos. Agora eu quero perguntar: o pecado se multiplicou ou não? Sim. Hoje, em um mundo em que um homem casa com um homem, uma mulher casa com uma mulher, as pessoas acham que subir um culto de ministério não é pecado. Mas qual é o padrão? É Cristo. E quando eu olhar para Cristo, tem sempre que faltar alguma coisa em mim, sim ou não? Outro dia eu estava vindo da Lapa e um rapaz com os trejeitos assim homossexuais. Eu quero dizer que eu não sou homofóbica, eu tenho noção do senso certo e errado, do que é pecado ou não. E eu sei que Deus tem 100% cura para a vida deles também. Mas eu não digo para eles que Deus entende o pecado deles, eu digo para eles que Deus pode salvá-los do pecado. E aí um rapaz olhou para mim e falou assim: irmã, você é cristã? Eu disse: sou. E aí ele falou para mim assim: você pode me dar o seu ponto de vista do homossexualismo? Você pode entender o que aconteceu dentro daquela perua? A perua inteira olhou para mim. Aí eu pensei: agora eu vou para a cruz. Ou eu vou ter que ser um cristão frouxo e afrouxar o princípio para não ser vituperado, ou eu vou dar a visão certa e vou para a cruz, porque eles vão me matar aqui. E todo mundo com o olho em cima de mim. E aí eu falei assim: filho, a minha visão bíblica do homossexualismo é a bíblica. Se você quiser, eu posso te dar, com todo respeito. E ele falou para mim assim: então a senhora pode. Eu vi muita sinceridade naquele rapaz. E eu falei para ele assim: o único padrão de relacionamento que a palavra de Deus aprova é entre um homem e uma mulher. E o que passar disso está fora do plano original de Deus. Isso responde a sua pergunta? E ele disse: responde. E eu falei para ele assim: não estou fechando a porta do céu para você. Está aqui, esse livro sobre a esperança. Eu espero que um dia a gente possa se encontrar no céu. Vocês acham que aquele rapaz ficou chateado comigo? Sabe o que ele disse para mim? Obrigado por sua sinceridade. Eu logo pensei, já passou um monte de crente na vida dele dizendo que ele nasceu assim mesmo, que Deus entende. Irmãos, em nome de Jesus, todos nós temos tendências para o mal aqui. Tem alguém aqui que não tem tendência para ser mentiroso? Para enganar?
E a gente luta ou não contra essas tendências. Então você pode nascer com a tendência ruim, mas ela só terá domínio sobre a sua vida se você aceitar isso na sua vida. Porque se você disser não, diz que a obra de jogar o pecado fora é do ser humano. Porque como você disse para Deus, Senhor, eu estou te dando orgulho para que o seu filho pegar da minha vida, ele tem poder para tirar. Amém. Então a gente não precisa diluir o evangelho para ganhar pessoas. Prega o evangelho e deixa o Espírito Santo trabalhar com ele. Porque Deus não mandou eu converter ninguém, ele só mandou eu pregar. E se eu fizer a minha parte, o Espírito Santo é eficaz em fazer a dele. Você entende a seriedade disso? E aí depois Jesus vai lá e diz assim, ó, mas aquele que perseverar no princípio, na verdade, na certeza de que eles voltará para nos buscar. E deixa eu dizer uma coisa séria para você. Teve um tempo que parece que no cinema era pecado, sim ou não? Parece que hoje não é mais. Nossos jovens vão para o cinema, aí coloca lá, programa de hoje, Vingadores 2, lanche da tarde, McDonald's, estilo de vida adventista do século. Pelo menos poderia colocar a frase certa, né? Porque isso nunca foi estilo de vida adventista e nunca será. Irmão, sabe, ninguém nunca me disse por que era pecado ir no cinema, mas hoje eu já descobri. Diz que nós vamos hoje numa casa que a gente faz, sabe o quê? Ela pode até colocar um filme lá, não é verdade? Que fala bem do teu pai. Mas amanhã eles põem um filme que prega que prega homossexualismo, que prega espiritismo. E você está pagando para essa casa funcionar. Você está usando o dinheiro de Deus naquilo que não é bom. Você está entendendo a seriedade disso aqui? Então você está patrocinando o reino das trevas. É por isso que é pecado. Porque nós não podemos colocar sanção sobre nada que é das trevas. Nós temos que tirar. Mas o diabo é esperto. O povo não vai no cinema e leva o cinema para casa, sim ou não? Hoje a gente encontra nossas crianças perturbadas, é desenhos demoníacos, é Pocahontas, espírito do abismo sendo invocado para dentro de casa, é Rei Leão, o rei da selva caminhando de forma efeminada, não é verdade? E nossos filhos sendo educados pela Disney, que é um império satânico que foi realizado para quê? Para desvirtuar nossos filhos. Aí quando a gente vem e prega, mas eu gosto tanto da Minnie e do Mickey, eles estão tão bonitinhos. Esses símbolos nunca deveriam estar dentro da casa de um adventista do sétimo dia. Eles promovem o homossexualismo, tudo aquilo que é contra o princípio bíblico, e a gente fica lá fazendo concessão com o diabo. As novelas de hoje são verdadeiros centros espíritas. Um dia uma pessoa disse, então se eu não assisto novela, eu disse não, porque eu nem pretendo trair marido e nem trocar. É só o que elas ensinam. Agora eu não entendo que pessoas que estão se preparando para viver a estatura de seres santos querem na frente de uma novela. Qual é o ensinamento que tem ali para você? Irmão, nós precisamos parar para pensar. Sabe? E aí Jesus vai dizer assim, e este evangelho será pregado do reino, será pregado o evangelho eterno em testemunhas nações, e então virá o fim. Deixa eu te dizer uma coisa. Você sabia que talvez você não vai pregar o evangelho só através da sua vida, né? Porque aqui em testemunho está ligada a palavra martireu no grego. Talvez você pregue o evangelho através da tua morte. Irmão, sempre que eu subo no púlpito, eu tenho a impressão que aquela é a minha última vez. Porque eu não sei se eu vou sair dali viva ou não, não é? Mas eu pergunto, se eu estiver cumprindo a ordem que Jesus me deu, qual é o meu prejuízo? Jesus falou que um evangelho eterno seria pregado. Mas que evangelho é esse? Abra a tua Bíblia em Apocalipse capítulo 14 para você entender agora o seu chamado e missão. Apocalipse 14. Versículo 6 diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno. Lá em Mateus, Jesus falou que evangelho seria pregado? O eterno, sim ou não? Sim. E agora ele está dizendo qual é o evangelho eterno que seria pregado. Para pregar os que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e a fonte das águas. Primeiro, anjo tem símbolo de mensageiro, sim ou não? E tem uma mensagem para dar a todos os habitantes da terra. Então não precisa lutar contra a verdade, porque nada você pode contra ela. Irmãos, eu quero dizer para vocês que tem pessoas hoje na igreja lutando contra a verdade. Lutando para que esse evangelho não seja pregado, mas Jesus falou que ele será. E diz que esse anjo ele tem senso de urgência. Por isso que voa
pelo meio do céu, tendo uma mensagem para pregar a todos os habitantes da terra. Por quê? Porque, queridos, Deus não julga quem não sabe. E diz que o chamado dessa igreja é para dizer ao povo: reverencie a Deus. Irmãos, nós reverenciamos o Deus que nós servimos? Você já viu como é que um adventista se porta hoje? Ele escolhe a parte do culto que quer vir. O nosso culto começa 8:45, tem gente que chega quase na hora do amém, escolhe a parte do culto que quer assistir e depois vai embora. Isso não é reverenciar. Quando você vai numa entrevista de emprego, se você chegar atrasado, você está desqualificado. Mas a gente chega na igreja no horário do culto. Isso é reverência a Deus? Pega um capítulo do Testemunhos Seletos que fala sobre reverência. Deus entende quando você tiver um imprevisto, mas Ele sabe também quando você é um cristão relaxado, que você ficou em casa gastando tempo santo com aquilo que não deveria ser gasto. Então Ele diz assim: reverencie. E o motivo é por quê? Porque chegou a hora do seu juízo. E adore aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Eu queria perguntar uma coisa para você. Você entende o que está escrito em Apocalipse capítulo 14, versículo 6? Primeiro, é uma mensagem que será dada ao mundo inteiro. Porque da recepção dessa mensagem depende o destino dos habitantes da terra. Ou rejeita ou aceita. O resultado da rejeição é morte. E da aceitação é o quê? Vida eterna. Por isso que nós temos que pregar. Do resultado dessa mensagem também gera a queda de Babilônia. Porque as pessoas tomam posição ou contra a verdade ou a favor dela. Sim ou não? Por isso nós temos que pregar. E a primeira coisa que eu tenho que dizer para as pessoas quando eu preguei esse evangelho é que o único Deus que pode ser adorado é o Deus criador do céu e da terra. Não é Buda, não é Shiva e não é Maria. É o Deus que criou o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Por que a fonte das águas? Houve um juízo de Deus em que o mundo foi subvertido por água. Agora a Bíblia diz que será subvertido por fogo. Então ele foi o Deus que criou a fonte das águas. Por isso ele subverteu. Sim ou não? Então isso é uma reportagem ao juízo. Depois eu quero dizer para vocês que nós precisamos dizer para as pessoas que esse Deus, que unicamente pode ser adorado, escolheu um dia para ser adorado. Que dia é esse? Não pode ser uma sexta-feira, como uma parte do cristianismo adora hoje, e nem um domingo. Tem que ser no sábado, porque a adoração é para Deus. Então ele quer ser adorado no dia que ele escolheu. Você entende? Mas a minha pergunta para você hoje é: será que nós, como adventistas do sétimo dia, ainda compreendemos qual é a forma de guardar o sábado? Você sabia que existe um capítulo de um livro chamado Testemunhos para a Igreja, volume 6, que diz assim: no dia da preparação. Caso você tome isso como regra, isso é para adventistas, tá? Tudo tem que estar pronto. Qual é o dia da preparação? O alimento tem que estar cozido. O princípio é bíblico, sim ou não? Peraí, quantas porções de maná Deus dava para as pessoas todos os dias? Aí tinha os teimosinhos no meio do povo de Deus, sim ou não? Pegava quantas porções? 2. O que acontecia com a porção extra? Cheirava? Mal. Mas que dia Deus dava a comida do sábado? Por que será, hein? Para mostrar a solenidade da santidade desse dia. O sábado é santo porque a presença de Deus está lá. Entende? E se eu entendo a santidade do sábado, eu não vou fazer o pôr do sol às 8 horas da noite. E também o pôr do sol não vai me pegar dentro do alquimor. Porque ela disse que nós temos que vigiar as entradas do sábado. De um pôr do sol a outro. Então tem hora para começar no sábado e tem hora para terminar. Sim ou não? E ela vai lá e diz assim: ó, a nossa roupa tem que estar costurada, os nossos sapatos têm que estar limpos. Peraí, a gente se prepara ou não para uma festa? No final de cada ciclo semanal tem uma festa onde você vem te encontrar com o teu Criador. E você chega aqui de qualquer jeito. Antigamente nós tínhamos a roupa de sábado, era assim ou não? Quem tem meus status vê. Na minha casa, queridos, é uma casa muito simples. Mas todo sábado eu ponho uma mesa posta, é assim ou não? Eu colocaria o melhor alimento. E a fruta que meu esposo mais gosta é mamão. Então, quando pode faltar isso qualquer dia, mas no sábado você tem que dar o sorriso pro teu filho, que a melhor roupa é pro sábado. Sabe? A melhor comida, para que as pessoas tenham desejo que esse dia chegue. Mas sabe por que a gente não consegue guardar o sábado hoje? Porque o sábado é o resultado de alguém que passou a semana com Deus. Se 6 dias por semana você cultua o teu Deus em casa, quando chegar ao sábado, você não terá pressa que o culto acabe. Você não terá pressa, na verdade, de ir embora. Você se preparará para receber esse dia em santidade, sim ou não? Mas parece que é uma campanha contra a santidade hoje em nosso meio, né? Irmã fulano só quer ser santinha. Eu digo, quero isso. Eu quero ser santa. Porque a Bíblia diz que sem santificação, ninguém verá a Deus. Eu tenho uma ideia bíblica do que é ser santo.
Santo é alguém que está procurando pisar nas pregadas de Cristo e viver sob o molde dele. Não tem nada a ver com que se sentir melhor que o outro. Irmão, não me sinto melhor do que ninguém. E quer que eu diga nem pior. Eu me sinto igual. Um pecador que precisa da graça de Cristo. Você precisa? Mas sabe por que é difícil hoje? Porque diz que o evangelho não é pregado. Porque quando você for pregar esse evangelho eterno, você vai dizer assim para as pessoas, ó, você sabia que na cruz do Calvário morreu alguém que deixou a glória do céu, se revestiu de humanidade? Olha bem, enfrentou os pregos nas mãos com você, os pregos nos pés. Como que você acha que o coração de uma pessoa fica de saber que ele ia morrer e alguém assumiu o lugar dele? Se derretendo de amor por essa pessoa, sim ou não? Então quando você ama uma pessoa, não existe nada difícil de você fazer por ele. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Quem namora sabe disso. Quando você está namorando, você pintiu o cabelo pensando no rapaz, vai vestir a roupa para saber se ele agrada a ele. É assim ou não? Quando você amar Jesus de fato, de verdade, você vai fazer tudo que agrada a ele. Porque é muito interessante você entender o que Jesus fez por você, sim ou não? Mas o sacrifício dele exigiu uma resposta de obediência. E aqui ele diz assim, ó, digam também que a hora do juízo chegou. Vocês sabiam que tempo profético nós estamos vivendo hoje? Desde 1844 começou um julgamento no céu. Sabe como o povo se importava antigamente? Deixa eu te dizer aqui. Uma pessoa passava na rua e estava acontecendo um assalto. Alguém vinha e te avisava. Qual era o seu sentimento? De gratidão. Hoje é de repulsa. Você sabia que no céu está acontecendo um julgamento que se será julgado de acordo com a história que está sendo contada de você lá no céu? Então, quando Deus fizer um julgamento e o padrão é a lei de Deus, lá vai estar. Princípio de santidade, está lá ou não? Princípio de modéstia está na lei de Deus? Agora, se a tua vida é contrária ao princípio da palavra de Deus, tu vai morar no céu sem engano. Deus não vai levar inimigo para o céu, porque ele é justo até com o diabo. Por que o diabo não pôde permanecer no céu? Porque ele era amante do pecado. Agora, vocês acham que Deus vai levar uma geração amante do pecado para viver no céu? Se tem alguma ovelha rebelde nessa igreja hoje, eu vim clamar a você. Muda de atitude, queridos. Porque no céu, Deus não vai baixar a regra para que ela se coadune ao teu rosto. Mas Ele pode santificar no teu rosto e te levar para viver lá. E aí Ele diz assim, ó, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e a fonte das águas. Adoração é tudo o que você faz. Você sabia que ninguém dá glória a Deus com o corpo doente? Deixa eu dizer uma coisa para você. Toda vez que você toma um copo de água morna de manhã, antes de comer qualquer coisa, você está alcalinizando o teu corpo. E dificilmente um câncer vai fazer parte da tua vida. Alguém pregou isso para a gente hoje? Alguém já te falou que toda vez que você come um alimento cru, ao invés de um alimento cozido, você está alcalinizando o teu organismo, porque a doença, ela pode até acontecer, mas o teu corpo está habilitado para combater? Ah, mas Jesus comeu peixe, Elias comeu carne, não é assim que as pessoas dizem? Mas o chamado para abandonar a alimentação carne é para o povo que está vivendo os últimos dias da história da terra. Quem é esse povo? Eu e você. Então, se isso é um chamado de Deus, nós temos que nos adequar. Sabe por quê? Porque nós vamos passar por um tempo de angústia, o qual nunca houve. E Deus precisa de um povo de mente habilitada, o qual nunca houve na terra. Sabe o que significa isso? Deus precisa falar. E hoje Satanás atua de forma muito sutil. Ele está trabalhando, as pessoas não estão percebendo. Aliás, eu quero te dizer, Deus só cura você para te usar no louvor dele. Eu quero te contar uma coisa. Minha mãe está sentada ali, ela sabe disso. Em 2018, ela comprou 2 passagens para ir para a escola de profetas. E eu disse a Deus, eu entendi ali que um brado de um filho de Deus é uma oração. Quando eu vi o estilo de vida de lá, eu falei assim, Senhor, como eu queria ir nesse lugar. Aí minha mãe chegou e falou para mim assim, olha, eu comprei 2 passagens para a escola de profetas, para mim e para o Léo, mas minha filha disse que de doido lá em casa já basta eu, então eu que vá sozinho pro meio do mato, que meu filho que não vai. E aí ela olhou para mim e falou assim, será que você não aceitava fazer essa viagem comigo? Eu até esqueci que era casada. Topei na hora. E aí quando eu cheguei em casa, eu disse para o meu marido assim, olha, eu recebi uma proposta irrecusável. Quando eu falo isso, meu marido já pensa, é problema, né? E aí
Eu falei para ele, eu recebi uma proposta de passar 10 dias na escola de profeta com tudo pago. Ele, então vai. Eu, glória a Deus. E essa é a tampa da minha panela mesmo, né? E aí, eu fui com minha mãe. E eu achei assim, irmãos, que eu ia passar os 10 dias mais maravilhosos da minha vida, só comendo comida natural, sabe? Fazendo caminhada, dormindo cedo. Eu estava assim, extasiada com o presente, né? Quando eu cheguei lá, o naturopata olhou para mim e disse assim, você está quase acometida de um câncer no fígado. Os seus fatores emocionais, estresse, é um dos fatores que mais matam hoje. O nosso povo vive estressado, trabalhando 12 horas por dia, quando Deus diz que é para trabalhar 8. Isso aí vai te devolver em doença, porque tudo que Deus coloca para nós é em bênção, sabe? Mas a desobediência traz maldição. E aí, querido, sabe o que aconteceu? Eu passei 10 dias tomando açafrão com água e alho, tomando limão com água e alho para curar banho de argila, banho de carvão. Eu saí daquele lugar temperada. 10 dias. Gato com fome, come sabão, não é assim? Irmãos, eu não suportava maçã. Depois de 10 dias com fome, a maçã tem um sabor delicioso na boca. Por isso que toda verdadeira reforma nasce no berço do jejum e da oração, não é? Irmãos, eu nunca senti uma mão tão doce na boca como naquele dia. E aí eu comi depois de 10 dias. Mas eu não voltei como um rebelde para continuar comendo, sendo intolerante. Eu voltei para que Deus pudesse me usar para a salvação da vida de outras pessoas. E desde então, para ser um promovedor da mensagem de saúde que essa igreja prega, quantas pessoas têm sido curadas? Mas sabe o que eu observo? Eu tenho 4 listas de transmissão, cada uma tem 256 contatos. E espíritas, pessoas de todas as classes. Eu amei a receita de hoje. Aí um dia desse, um adventista me mandou uma mensagem assim, você deveria perguntar às pessoas se elas querem receber seus vídeos, que eu tenho um canal no YouTube, eu gravei o livro Conselho sobre Regime Alimentar, depois a Ciência do Bom Viver, e agora eu estou gravando o livro Eventos Finais, estou colocando também receitinhas lá, para você que quer aprender, entra lá que você vai ser muito abençoado. Aí eu falei para ela assim, querida, deixa eu te perguntar. Deixa eu te dizer, eu não posso me tornar uma adventista educada como você. Eu mando um vídeo, quem não quiser me pede que eu digo. Porque salvação Jesus deu. Agora rejeita quem quer. Eu não sou educada quando se trata da permissão das pessoas. Eu não sou educada ao ponto de ver você errado e deixar não. Se isso é educação, quero morrer mais educada. Porque para mim, quando você vê alguém errado e não corrige, isso tem outro nome, é conivência. Ou conveniência, o desejo de ser aceito. E como eu já não sou aceita mesmo, então eu já não tenho problema com isso. E aí Jesus vai lá e diz assim, digam todos eles também, que Deus se importa com o estilo de música que a gente canta na igreja. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não é verdade que na África, nos cultos de adoração, o tambor é batido. Você sabia, o pastor Heraldo, é um pastor nosso, muito conhecido, ele disse que ele faz parte hoje da divisão africana, ele disse que dentro dos cultos solenes deles, nenhuma bateria é tocada, nenhum instrumento de percussão, porque isso na África é entendido como adoração a deuses estranhos e a satanismo. E deixa eu dizer uma coisa aqui para você, eu estava pregando na igreja esses dias, um jovem chegou lá na porta da igreja e falou, irmã, você sabia que é verdade o que você está pregando, irmã Eva? Porque eu venho da Umbanda. E você sabia que lá na Umbanda, cada espírito atende por um toque. Eu disse, eita diabo exigente. Agora você acha que o Deus Santo vai baixar a norma só porque você não quer? Ô meu filho, ô minha filha, o céu é para quem quer tanto ir que esteja disposto a abrir mão de tudo aqui nesse mundo para viver lá. E se essa não é a tua vontade, você não vai. E eu também não vou. Porque princípios são eternos. E Deus não vai mudar nem um jota e nem um dia para nos agradar. Você entende a seriedade? Então Jesus falou assim, quando essa mensagem for pregada e as pessoas tomarem posição, aí nós vamos poder dizer, caiu a grande? 2 doutrinas constituem Babilônia, pelo menos. Imortalidade da alma e guarda. O mundo religioso quase todo está submerso nessas 2 mentiras. Porque Ezequiel diz assim como é a alma do filho, é a do pai. A alma que peca essa, morrerá. Então, imortalidade, Jesus só nos dará quando ele vier nas nuvens do céu, porque o que é mortal se reveste de imortalidade, e o que é corruptível, de incorruptibilidade. Até então, enquanto Jesus não voltar, nós iremos passar pelo processo da morte. E não há morte, não há vida após a morte. Há esperança de vida eterna, porque nós pregamos ressurreição, não reencarnação.
Entende a seriedade disso aqui? Depois disso, nós precisamos dizer também que seria o terceiro anjo dizendo: não adore a besta e nem a sua imagem. Porque aquele que adorar a besta e a sua imagem beberá do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura. Vocês estão vendo muita coisa ruim acontecer? Todo o juízo que foi derramado até hoje foi com mistura de misericórdia. Agora, quando chegar nesse ponto aqui, que o poder religioso der as mãos ao poder secular, formaciar uma imagem da besta, você terá que tomar uma postura em relação à verdade de Deus ou as mentiras de Satanás. Agora eu quero lhe dizer uma coisa: se durante todo esse tempo de preparação você está comendo como mundano, vestindo como mundano, guardando o sábado de forma relaxada, você acha mesmo que na hora que uma pessoa colocar uma arma na tua cabeça e dizer assim, escolhe entre um princípio e a vida, de que lado você vai ficar? Você terá preparo para renunciar à tua vida por amor ao princípio? Irmãos, hoje a gente não renuncia a uma cara feia. A gente não prega a verdade porque a gente não quer que as pessoas façam bico pra gente lá na porta. Tem gente que chega na porta aqui, ó, um bico desse tamanho. E você me bateu o culto inteiro. Eu digo, não está estudando a Bíblia em casa, não? Porque a adventista que apanha com sermão bíblico não está estudando a Bíblia em casa. Porque toda vez que eu abro a Bíblia, ela me instrui, me corrige. Sim ou não? Sim. Tem que ser assim, irmãos. Senão, o nosso cristianismo é engano. E aí Jesus falou que esse evangelho será pregado. Você viu que Jesus mostrou todos os sinais para a gente da sua volta, sim ou não? Agora nós vamos terminar. Volta lá em Mateus 24. Sabe qual é o texto que nós vamos ler? Mateus 25, versículo 1. Porque Mateus 25 é continuação de Mateus 24. Vocês viram que Jesus falou dos sinais na natureza? Da questão da moralidade? Falou do sinal de que o evangelho seria pregado, sim ou não? E agora ele vai falar do estado que nós como igreja estaríamos quando ele estivesse prestes a voltar. Aliás, esse é o último sinal sobre o qual ninguém quase nunca prega. E aqui ele diz assim: então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que tomando as suas lanças saíram a encontrar-se com quem? Com o esposo? Sua versão diz esposo, Teresa? É verdade mesmo o que o Inário Adventista diz. O dia não sei do regresso do esposo, porém os sinais vêm cheios de dúvida. Oremos, vigiemos, ele vem. Glória a Deus que ele vem. E quer que eu te diga? Nenhum de nós seremos chamados para o casamento, seremos convidados para as bodas. Porque hoje o nosso estilo de vida está dizendo se nós estamos noivando com Cristo ou não. Ele vem buscar uma esposa preparada e ataviada. Você entende? Uma igreja que represente bem o seu caráter. Que coisa tão grande, não é? Saber que existem tantas, mas Deus fez só uma. Porque o meu Deus não é adúltero para ter várias mulheres. Ele tem uma esposa só que se constitui da igreja visível e da invisível. Você sabia que tem povo de Deus em todas as igrejas? Amém. Não quero te contar uma coisa grande. Eu tenho sido convidada para pregar na Assembleia de Deus. Eu fui lá e fiz esse sermão que eu estou pregando aqui hoje. No final do culto, o pastor da Assembleia de Deus disse assim: glória a Deus, hoje aqui houve culto. Amém. Porque culto não é reteté nem pulo, culto é palavra. E hoje nós ouvimos a palavra de Deus. Vocês entendem que eu não sou um bom pregador, mas a palavra de Deus prega. Amém. E eu acho que Deus só está esperando a hora certa para trazer esse povo. A gente vai falar sobre o padrão de modéstia e a segunda Assembleia, glória a Deus. Um dia eu estava entrando numa perua, tropecei e fiquei caindo. Eu disse: ai, menino, daqui a pouco você vai dizer que mulher doida. Ela disse: jamais eu chamaria uma serva de Deus de doida. Porque a árvore não se conhece pelas raízes, se conhece pelo fruto. Está escrito também até a Escritura Adventista do sétimo dia, mas a minha conduta tem que dizer. As pessoas na rua que tu mora sabem, pelo teu estilo de vida, que você é um adventista do sétimo dia. Sabia que abriu um mercado perto da minha casa, na frente. Eu pedi emprego para o meu esposo. E sabe o que aconteceu? Eles deram emprego, deram sábado, meu esposo trabalhou lá. E um dia, a dona daquele mercado, observando o jejum que eu levava para o meu esposo, falou assim: ai, eu queria ser que nem você, comer que nem você come. Vamos fazer uma semana de detox. E nós passamos uma semana eu cuidando dela. Agora, qualquer pessoa que chega, vai lá na Eva, que é passado o remédio para isso. Eles, nós temos que ser médicos missionários.
Jesus curava as pessoas. Jesus pregava o evangelho, mas ele não deixava as pessoas doentes. E eu quero dizer, não existe evangelho eterno sem mensagem de saúde. Se tem adventista aqui pregando evangelho eterno sem mensagem de saúde, a mensagem está mutilada. Porque diz que assim como o braço é para o corpo, a mensagem de saúde é para a mensagem do terceiro ano. Aliás, eu quero te dizer, aonde o sábado não entrar, a mensagem de saúde entra. Por causa de uma caminhada, eu tive a oportunidade de pregar para uma católica sobre a imortalidade da alma, sobre a mortalidade da alma, sobre santidade de sábado. E hoje ela me manda assim, feliz sábado com Jesus. Amém. Não tenham pressa, queridos. Preguem o evangelho e deixem os resultados comidos. Entende? Mas diz que essas vistas que têm símbolo de igreja, por que eram vistas? Porque não tem seu corpo de doutrina, nada que não seja do esposo. Outro dia eu fui convidada para ir lá numa igreja onde as pessoas estavam tendo uma discussão, os reformistas dizendo que Deus estava mandando o povo sair de Babilônia, que nós somos um povo relaxado. E aí me convidaram para ir lá falar com esse pastor da reforma, e quando chegou lá, ele falou assim: vocês são relaxados na guarda do Estado, vocês não se trajam como um adventista deve se trajar. E aí ele jogou tanto pecado na minha cara, eu disse para ele: não procura mais não que você acha. Mas eu quero que você me mostre onde é que tem uma doutrina bíblica adventista que seja babilônica. Porque nós não guardamos domingo, nós não acreditamos na imortalidade da alma. Queridos, eu quero dizer para você, você tem que ter base para defender a sua fé. E aí Jesus disse que essa igreja estava dormindo, sabe por quê? Porque ele disse que parece que ela estava rachada no meio. Tinha 5, parece que queriam se preparar em 5. Até o momento de Cristo, todo mundo parecia adventista, sim ou não? Parecia que a roupa era adventista, a linguagem era adventista. Mas no momento de Cristo, o caráter de cada um se revelou. E o que foi que fez a diferença? O azeite. Você sabia que o poder do Espírito Santo não será derramado em plenitude de nossa vida enquanto houver uma nódoa em nosso caráter? Enquanto a gente estiver trajando como o mundo, usando a roupa do mundo, comendo a comida do mundo, o Espírito Santo de Deus não pode ser derramado de forma plena em nossa vida. E nós precisamos receber esse poder em plenitude para cumprir a missão que Deus nos confiou. Então eu quero te dizer uma coisa, queridas. Roupas muito apertadas não são para nós. Antes a gente falava de modéstia só para mulheres, hoje os homens estão se tornando ridículos. É calças muito apertadas. A gente às vezes não sabe se está indo para um show e se estamos de chororó para a igreja. É um negócio escandaloso, sabe? Ai, mamãe, não pode falar. Senão o povo vai embora da igreja e nunca mais volta. E o que tem a ver minha roupa? Aí eu digo, porque tem coisa que você usa na igreja hoje, você não vai poder desfilar nas ruas do céu. Já pensou entre um santo e outro você baixar, porque a saia não acompanha. Estudo, isso também é uma questão de saúde. Roupas muito apertadas, causa má circulação. Entende? Então nós temos que ser um povo preparado, um povo de soninho certo. E é difícil demais hoje reconhecer um adventista num dia que não seja sábado. Porque tudo que o mundo usa, o adventista usa também. Eu não estou aqui para jogar o teu pecado na tua cara, isso é uma realidade nossa, irmãos. Em nome de Jesus, despertem. E a Jesus disse que à meia-noite eu ouvi um grito. E esse grito está ligado ao alto clamor de Apocalipse. O que fez a diferença foi a vida de comunhão. Porque assim, todo mundo recebeu uma porção do Espírito, sim ou não? Mas essa porção só é renovada todo dia quando você faz de Deus o primeiro. Quando você se prostra diante dele, cada madrugada diz assim: eu vim aqui receber o teu poder em plenitude. Eu vim aqui, ó Deus, mais uma vez para pedir que o Senhor me batize com o teu Espírito, para que eu possa chegar do teu poder para testemunhar da tua verdade. Aí o Espírito Santo é colocado como uma porção a mais. E sabe o que é chuva ceroida? É o transbordar do Espírito Santo. Só vai receber esse poder em plenitude quem está recebendo uma porção dele todo dia. Aí nós estaremos com o rosto todo iluminado e com ousadia santa para dar essa mensagem. E diz que a mensagem vai ser alvoma e o mundo inteiro vai ouvir essa mensagem e vai poder decidir de que lado da história vai ficar. Sabe o que está escrito aqui? Se não foi o Espírito Santo que gritou, os anjos não gritou e a igreja estava dormindo, quem gritou? Você sabia? No livro Eventos Finais está escrito aqui, ó: das igrejas adventistas do sétimo dia deve haver admirável manifestação do poder de Deus, mas ela não influirá sobre os que não têm humilhado diante do Senhor o coração e abrindo a porta do coração pela confissão e arrependimento. Na manifestação desse poder que ilumina a terra com a glória de Deus, eles souberam alguma coisa que em sua cegueira consideram perigosa. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Eu fui convidada para fazer uma semana de oração
em um lugar, e essa semana de oração foi diminuída para 3 dias. E eu recebi a notícia que um líder falou que ele ia estar no primeiro banco para me ouvir pregar. E se eu pregasse alguma coisa que fosse forte, que fosse difícil de ouvir, indigesta, que eu pregaria só naquele dia. E sabe, eu já estava preparada para dizer para ele: seja responsável pela mensagem que a igreja deveria ter recebido e não recebeu, porque eu já vim fazer a minha parte. Tem gente lutando contra a verdade de Deus em nosso meio. Porque tem muita semente aqui que não foi Deus que colocou. Eu espero que não seja eu nem seja você. E aqui Jesus olha e diz assim: ó, quem gritou? Almas que estavam espalhadas por todas as corporações religiosas responderam à chamada. E os que eram precisos retiraram apressadamente dessas igrejas condenadas, assim como precipitadamente Ló se retirou de Sodoma antes de sua destruição. Haverá um exército de crentes resolutos, que serão tão fiéis a Deus na hora da última prova, e sairão até das fileiras da Igreja Católica. Amém. Quer que eu te diga? A grande massa dos verdadeiros adoradores de Deus ainda se encontra lá fora. E sabe qual é a minha preocupação? Porque se a grande massa está fora, a grande massa que está dentro vai sair. E eu queria que nessa manhã você avaliasse a tua vida e entendesse quem é você nessa história. Porque diz que aqui tem traídos e traidores. Eu quero passar pela prova como traído. Não como um traidor de Cristo. Porque não pense que quando você fala mal da causa de Deus, você está falando do irmão que pregou. Você está falando do Deus que instituiu a mensagem. Irmãos, muita gente não tem se agradado do que Deus fala. Deus não fala para você ficar confortável, mas Ele fala para te salvar. Você sabia? Uma coisa que eu vou dizer para vocês, em nome de Jesus. Não venha prestar culto a Deus vestido de calça. Deixa eu te dizer por quê. Hoje existem pastores modernos dizendo que Deus, que a Sr. White nem lutou com o problema da calça. Irmãos, o feminismo estava entrando na igreja na época da Sr. White. E as mulheres começaram a imitar as vestimentas dos homens. Sabe como era o traje? Era uma calça bem folgada e um vestido mais curto em cima. Deus reprovou aquela vestimenta. Uma calça folgada com a vestimenta em cima. Porque olha bem o que eu vou te dizer. Isso é uma abominação perante o Senhor. E principalmente dentro da nossa cultura, onde um homem não se traja de saia. Tem que haver diferença entre a vestimenta de uma mulher e a vestimenta do homem. Você quer um princípio? Você chega num aeroporto, está lá, 2 banheiros, um de mulher e um de homem. O que faz a diferença? Como é que está trajada o bonequinho que está na porta? Aí tem gente, mas o que é pior? É uma calça modesta ou uma saia muito apertada? Eu disse, nenhum dos dois. Sabe por que eu não uso? Porque depois dessa orientação do livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, Deus diz o tamanho da nossa fé. Se tivesse um modelo de calça para a gente usar, eu tenho certeza que estaria escrito. Por que não está? O que é espiritual se discerne espiritualmente. Então faça a diferença no mundo, porque esse é o meu e o teu chamado. Deus nos chamou para ser diferente. Então lá na tua faculdade, lá na tua academia, as pessoas precisam saber sim que você é uma adventista do 7º dia. Outro dia eu falei com meu esposo, parece que quem faz a coisa certa hoje é doido, não é? Então você de casa para fazer uma caminhada com uma calça leve, um vestidinho em cima, meu marido olhou para mim e disse, você está estranho. Eu falei, eu estou? Bom, então, deixa eu te dizer uma coisa, você é só meu marido, porque o Senhor da minha vida é Jesus, eu faço o que Ele manda e pronto. Deus precisa de gente ousada, que tenha o poder de Deus para fazer o que é certo, não importa qual seja a consequência. Eu queria hoje apelar para o teu coração. Se você entendeu o chamado de Deus para a tua vida hoje, não sai daqui chateado, mas sai daqui feliz, porque o céu é de Deus, e Ele só vai levar para o céu aqueles que lhe obedecem. Eu não venho assim chata com você, porque eu venho te pedir que você busque o poder do Espírito Santo para Ele te dê um avanço no seu crescimento espiritual. Que você possa aprender a colocar tudo aos pés de Jesus. Um dia perguntaram para o irmão nosso, eu queria terminar dizendo isso, por que você não come carne? Ele disse, por amor. E ele disse, por amor, ele disse sim. Como assim? Aí ele disse assim, é que eu aprendi tanto a amar Jesus. E quando ele me pede para não fazer uma coisa, eu não faço então. Aí ele perguntou, mas comer carne é pecado? Aí ele respondeu assim, no jardim do Éden, Eva pegou carne ou fruta.
Aí ele disse fruta, pois o pecado constitui fazer aquilo que Deus disse para não fazer. O chamado para abandonar esse ambiente é para nós ou não? Quando eu desobedecer, estou pecando ou não? Não estou fechando a porta do céu para ninguém. Eu estou dizendo para mim e para você que nós precisamos avançar no conhecimento da palavra de Deus. E sabe, queridos, para as pessoas que me conheceram aqui nessa igreja, eu queria estar dizendo para você que me conheceu. Cheguei nessa igreja aqui fazendo tudo errado. Eu cheguei aqui namorando do jeito errado, comendo do jeito errado. Mas um dia essa igreja organizou um projeto chamado Madrugadas com Deus. E sabe, todo verdadeiro reavivamento e reforma nasce no Cristo da oração e no estudo da palavra. Sabe o que eu fiz? Eu não fiquei discordando do que as pessoas diziam, não. Eu passei a estudar a Bíblia, o Espírito e profecia, as madrugadas com Deus. E sabe o que eu notei? Que cada dia andando junto com Jesus, ele foi mudando a minha vida. E sabe, muitas vezes eu estou nas igrejas pregando e quando eu chego na porta, algumas pessoas dizem assim, Maela, quando eu crescer eu quero ser como você. E sabe o que eu respondo para elas? Seja como Jesus. Porque tudo que você vê na minha vida de bom hoje é dele. Mas sempre que eu me sento no banco e alguém me repreende por algo errado que eu estou fazendo, eu saio agradecido a Deus, porque Ele é um Deus que avisa. Porque Ele não condena ninguém sem saber. Mas sai daqui entendendo que hoje você é responsável pela luz que chegou até você. E Deus te dará poder para saber o que fazer com essa luz. Mas o meu sincero desejo de oração para essa igreja é que você atenda o chamado de Deus. O meu apelo do teu coração hoje é: será que tem alguém aqui nessa igreja hoje que quer ficar de pé e dizer assim, Senhor, eu entendi qual é o teu chamado para a minha vida e a partir de hoje eu estou de pé para dizer que eu quero consagrar as panelas. Será que tem alguém aqui hoje que quer dizer isso para Jesus? Senhor, eu sei que até hoje eu não tenho me vestido da forma que um cristão deveria, mas eu estou de pé nessa igreja para pedir que o Senhor faça essa obra de transformação no meu coração. Que o Senhor mude o meu coração e junto com Ele também mude as minhas vidas. Será que você quer dizer isso para Jesus? Eu quero dizer que eu já estou de pé, porque essa decisão já foi tomada há algum tempo atrás. E eu quero dizer para vocês que o que eu preguei para vocês aqui hoje, queridos, não é moralidade e nem história de fariseus, é princípio bíblico. E eu quero dizer para vocês também que hoje você pode escolher, ou você fica ao lado de Jesus, ou você ficará contra Ele, porque não há outra decisão a ser tomada. E ainda quero te dizer que Ele está às portas. Não se engane, nós temos pouco tempo para desaprender o errado e pouco tempo para aprender o certo. Que Deus abençoe a mim e a você nessa manhã. Que nós saímos daqui plenos de certeza que o Espírito Santo falou no nosso coração e saímos com a nossa decisão tomada. Porque eu quero dizer para você que talvez hoje seja a nossa última oportunidade. Amém. E a minha pergunta é: se você soubesse que hoje é o último dia da sua vida, o que mudaria? Então faça as mudanças que precisam ser feitas hoje. Diga para Jesus qual é a parte da tua vida que Ele ainda precisa mudar. Um dia eu fiz uma oração a Deus e disse assim: Senhor, eu sou amante de ensaio. Mas eu vim aqui hoje dizer para o Senhor que eu vim para me submeter. Eu vim dizer para o Senhor que, mesmo gostando muito do meu ensaio, estou dando ao Senhor permissão para mudar a minha vida, para mudar o meu rosto. E sabe, Jesus entrou na minha vida e Ele transformou o meu rosto completamente. Porque toda vez que Jesus te transformar, Ele vai te usar para a glória dele. Você quer ser um instrumento nas mãos de Deus? Você quer dizer para Jesus que você aceita o plano dele para a tua vida? Então, esse sermão é para mim e para você hoje, que ainda precisamos desses concertos. Não é? Então, que você possa dizer sim para Jesus. Quando nós iremos cantar o último louvor dessa manhã, porque nós estamos em vigília hoje, né? Você tem a oportunidade de dizer para Jesus: eu estou de pé para dizer que é o lugar que eu quero ficar. E pode ter certeza, as mudanças é Ele que irá fazer. Mas lembre-se que no céu nós temos um sumo sacerdote que viveu vida perfeita, morreu morte perfeita. E hoje é o nosso intercessor no céu. Mas eu quero te dizer que Ele só aposta o seu nome em pessoas que representem bem o caráter dele aqui. Você quer ser essa pessoa? Que Deus abençoe você e a mim. Nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Estão diante dele para todos.
Senhor, que em nome de Jesus o Senhor opere os milagres que precisam ser feitos em nossa vida, mas o maior deles, que é o milagre de um novo nascimento. Todos nós estamos aqui em cargos, Senhor, mas nós sabemos também que Tu é o oleiro, que pode dar forma ao vaso. Que todas as pessoas que entraram nessa manhã saiam daqui entendendo o Teu chamado, decididos a passar a vida eterna inteira contigo, Senhor. Muda a nossa vida, muda o nosso coração e opera, Senhor, em nós esse milagre. O milagre de um novo ser, onde o Espírito Santo de Deus e a Tua vontade impere, Senhor, em nossa vida. Tenha misericórdia daqueles que estão lutando, Senhor. Cada um de nós estamos lutando. Nos dê poder para vencer o pecado. Opere em nós um arrependimento genuíno. O meu pedido de oração nessa manhã é que o Senhor nos despeça da Tua casa, mas nunca da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.